Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai estudar as preferências do consumidor. Na verdade, relembrar que vocês já sabem do que se trata. A literatura básica para trabalhar as relações de preferência, tá? Vão estar fundamentadas no livro do Varian, Princípios Básicos, Microeconomia de Princípios Básicos, aquele que a gente chama de Baby, né? O Varian Baby, o Varian da graduação. E eu peguei um pouquinho também para montar as minhas aulas do Varian avançado, que é o Varian da pós-graduação e que já está sendo utilizado aí para formulação de questões em nível de graduação, infelizmente, né? Ou felizmente. E por último, o PINTIC, ok? Então, gente, como nós vamos trabalhar as preferências, lembrando a vocês que esse modelo é um modelo comportamental, que vai ser baseado em axiomas, nós vamos ver daqui a pouco, eu preciso definir com vocês primeiro o que é isso, né? Relembrar, né, com vocês o que são as preferências. Preferências, então, são relações binárias. Lembram de relações binárias? Tá? Elas são pares ordenados. Então, dentro de um par ordenado, olha, tem dois bens, tá certo? O ordenamento aqui dentro é importante. Então, se eu coloquei X e Y, a ideia é que X é melhor do que Y de alguma forma, porque ele veio primeiro. Então, é por isso que a gente fala que a ordem é importante para uma relação de preferência. Então, o par ordenado, ele denota essa importância do ordenamento, ok? Pessoal, a relação de preferência, ela pode ser descrita de diferentes formas, ok? Então, toda vez que eu colocar esse símbolo aqui, eu estou dizendo que isso aqui é uma relação de preferência, tá? Estou dizendo que ela é binária, estou dizendo que ela é sobre um conjunto de consumo X que a gente já definiu na aula passada, ok? Assim, toda vez que vocês virem esse símbolo, vocês vão ler pelo menos tão bom ou fracamente preferível. O preferível, muitas vezes a gente coloca, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, se eu tenho uma cesta X, tá? Eu tenho esse símbolozinho e tenho uma cesta Y, eu posso falar que X é pelo menos tão bom quanto Y, ou que X é fracamente preferível a Y, ok? Dessa relação fracamente preferível ou pelo menos tão bom, eu posso tirar outras duas relações. Eu posso tirar a estritamente preferível, que é essa daqui, ou fortemente preferível, e posso tirar a relação também de indiferença, que é o tiozinho. Então, eu tenho aqui fracamente preferível, ou pelo menos tão bom, fortemente preferível ou estritamente preferível, e a relação de indiferença, ok? Então, se eu tenho uma cesta X e ela é fortemente preferível à cesta Y, isso vai implicar que X é preferível, ou pelo menos tão boa, quanto Y, tá? Só que vai ter um detalhe, o tiozinho não vai vigorar, ou seja, não pode acontecer que o Y seja pelo menos tão bom quanto o X, porque eu já sei que a relação é de forte, a relação é estrita, ok? A 2, lê-se indiferente a. Então, a relação de indiferença, ela vai ser definida por essa relação aqui, pelo tiozinho. Então, se eu estou dizendo que X, tiozinho, a Y, eu estou dizendo que X é indiferente a Y, ok? Ou, de maneira bem grotesca, tá? Aos olhos do consumidor, X é indiferente a Y, X é igual a Y, tá? Então, o que isso vai implicar? O que eu posso tirar disso? Eu posso tirar que X é pelo menos tão bom quanto Y, tá? E Y é pelo menos tão bom quanto X. Se valer essa relação
e o contrário dela também valer, se essas duas coisas ocorrerem ao mesmo tempo, eu tenho uma relação de indiferença ou de igualdade, ok? Então, pessoal, como nós estamos com o modelo comportamental, né, porque o modelo de preferências, né, do consumidor ele é comportamental, ele deve ser regido por axiomas. Então, os 3 primeiros axiomas listados aqui no slide, eles se referem à racionalidade do consumidor, ok? Então, quando a gente fala assim, olha, as preferências devem ser completas, o que isso significa? Isso significa que o consumidor possui habilidade de escolha sempre, em todos os momentos da vida dele. Se você chega para ele e oferece 2 produtos, 2 bens, ele é capaz de escolher um, sempre, todas as vezes que lhe for oferecido ou que ele for comprar. Tá bom? Como é que eu posso representar isso de maneira algébrica? Então, para todo x, y, então nós temos x, y, tá certo? Esses são 2 bens, podem ser 2 cestas, podem ser 2 bens, que pertencem a um conjunto de consumo, e esse conjunto de consumo está contido dentro do R2, pode-se ter que x é pelo menos tão bom quanto y, e ou y é pelo menos tão bom quanto x. Ou seja, ele pode escolher x, ou ele pode escolher y, ou ele pode achar que as duas coisas se equivalem, ok? Então, ele sabe escolher, ele sabe as características de todos os bens que ele consome. Essa é a ideia principal, tá bom? Segundo axioma, que também reflete a racionalidade, reflexibilidade, ou seja, as preferências são reflexivas. Intuitivamente, esse axioma significa dizer que uma cesta é tão boa quanto ela própria. Na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui é que o consumidor vê coisas iguais como sendo realmente iguais. Se eu tenho 2 cestas x e y, se eu tenho 2 bens x e y, e eles estão dentro do conjunto de consumo, se eles forem iguais, o consumidor vai perceber isso, tá certo? E ele vai identificar como iguais. Tá? Ou ele pode comprar mais X, ou ele pode comprar mais Y, ele pode comprar quantidades iguais dos dois. É a mesma coisa. Então, como que eu posso descrever isso algebricamente? X é pelo menos tão bom quanto Y, e se ao mesmo tempo Y for pelo menos tão bom quanto X, eu posso dizer que x é indiferente a y, ou que x é igual a y, ou que x é indiferente a x. Então, o consumidor vê x e y como sendo a mesma coisa, ok? Então, gente, tem que tomar muito cuidado aqui, porque às vezes a gente pensa o seguinte, que axioma trivial, mas ele não é tão trivial assim, tá bom? Às vezes a gente tem uma racionalidade limitada, um conhecimento limitado, e às vezes, muitas das vezes, a gente vê coisas iguais como sendo diferentes, tá? Vocês já estudaram isso lá na Micro 1, eu não vou ficar me atendo a isso aqui, mas é uma coisa normal de se fazer, tá bom? Por último, as preferências são transitivas, essa aqui é a ideia da consistência temporal. Então, o indivíduo, e lógico, a racionalidade está por trás desse axioma também. Então, o indivíduo, ele sempre vai saber fazer as escolhas dele e ele sempre vai fazer as mesmas escolhas, ok? Então, se ele identificou, tá? Se ele tem 3 cestas, olha, e essas cestas pertencem ao conjunto de consumo do indivíduo. Ele identificou que x é pelo menos tão boa quanto y e que y é pelo menos tão boa quanto z, então ele ordenou as cestas. Eu posso concluir que x também é pelo menos tão boa quanto z. Então, esse consumidor transitivo, ele sempre faz as mesmas escolhas. Qual que é o ordenamento aqui dele? Ele prefere, em primeiro lugar, o x, depois o y, depois o z. Ok?
Ele pode escolher o y em detrimento do x? Pode, mas quando? Quando o x não estiver disponível para ele. Tá bom? Ele pode escolher o z em detrimento do x e do y? Pode, mas x e y não podem estar disponíveis para ele. Ok? Bom, gente, a transitividade significa racionalidade. E a gente sabe muito bem que nós, consumidores, nem sempre somos racionais o tempo todo. Então, eu trouxe aqui duas exceções, né? Eu chamei aqui de dois problemas relativos à transitividade. O primeiro deles é a ideia de não percepção da diferença entre 3 bens ou 3 cestas. O exemplo aqui é de 3 colheres de açúcar e que difere uma colher da outra é 1 grama de açúcar. Será que o consumidor vai perceber essa diferença entre os 3 bens? Não, tá? Então, o que vale mesmo neste caso é uma relação de indiferença entre as 3 colheres de açúcar, ok? O segundo exemplo, que é um exemplo muito famoso, tá? E utilizado aí em várias questões de vários concursos, né, para pegar vocês, é o paradoxo de Condorcet. O paradoxo de Condorcet, ele fala o seguinte: bom, tudo bem, o indivíduo sozinho, tá? Se ele estiver só e fizer as suas escolhas, pode até ser que essas escolhas sejam racionais. Ou seja, esse indivíduo é racional. Mas quando ele se une a um grupo, ele deixa de ser racional. Então, olha bem, o que o paradoxo de Condorcet ele vai nos dizer? Ele vai dizer o seguinte: existe uma separação entre as preferências do grupo e as preferências individuais. E aí, o que a gente constata é que as preferências individuais elas podem ser racionais, mas as dos grupos não vão ser. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? 3 candidatos, X, Y e Z, 3 eleitores, 1, 2 e 3. Observem as escolhas, né, dos 3 eleitores. Para o eleitor 1, X é preferível a Y, que é preferível a Z. Para o eleitor 2, Y é preferível a Z, que é preferível a X. E para o eleitor 3, Z é preferível a X, que é preferível a Y. A minha pergunta para vocês é o seguinte: existe um vencedor para essa eleição? Então, quando a gente vai observar as escolhas dos 3 consumidores, a gente observa que, pela maioria, X é preferível a Y. Olha, X é preferível a Y para o indivíduo 1 e X é preferível a Y para o indivíduo 3. Também, pela maioria, Y é preferível a Z. Olha, se vocês observarem o indivíduo 1, isso acontece. Se você observar o indivíduo 2, isso acontece. Bom, se X, pela maioria, é preferível a Y e pela maioria Y é preferível a Z, pela transitividade, o que a gente tinha que concluir? Que X é preferível a Z, pela maioria, não é isso? Mas vamos ver se isso aconteceu? Tudo bem, para o indivíduo 1, X é preferível a Z. Mas olha o indivíduo 2, Z está preferível a X. Olha o indivíduo 3, Z está preferível a X. Então, pela maioria, Z é preferível a X. Não vale a transitividade. Ok? E nestes casos específicos, a gente não tem uma solução para o problema. Pessoal, aqui a gente tem o 4º axioma, monotonicidade das preferências. Tá? A ideia intuitiva disso daqui é o seguinte, que as preferências são não saciáveis. Tá? A completude, a reflexibilidade e a transitividade reflete diretamente a racionalidade. A monotonicidade, ela é uma característica, ela é um axioma que reflete a desejabilidade. Então, é desejável que as preferências sejam monotônicas, ok?
Então, nós temos dois tipos de monotonicidade. Nós temos a monotonicidade fraca e a forte, que vai aparecer lá no nosso próximo slide, tá? Se as preferências são monotônicas fracamente, tá? O que isso quer dizer? Que a relação de preferência sobre um conjunto de consumo X, tá? É monótona quando, para toda cesta XY pertencente ao conjunto de consumo X que está contido dentro do R2, se o Y for estritamente maior do que X, implicar que Y, tá, é estritamente melhor do que X. Qual que é a intuição da monotonicidade fraca? Se comparada a X, Y contém quantidades maiores de todos os bens, tá? Então, se eu estou comparando com X, Y é melhor ou ele contém quantidades maiores de todos os bens. Qual que é as implicações desse axioma? Inexistência de saciedade, né? E a relação de preferência não pode ser positivamente inclinada, ok? Aqui a gente tem a monotonicidade forte ou estrita. Se as preferências são monotonicamente fortes, né? A relação de preferência sobre o conjunto de consumo X é estritamente monótona quando para duas cestas, né? Para todas X e Y pertencentes a X contido dentro do R, se o Y for maior ou igual a X e para Y diferente de X, implicar que Y é estritamente preferível a X. Qual que é a intuição disso? Se a gente comparar X e Y, a gente vai ver que o Y contém pelo menos as mesmas quantidades de todos os bens e uma quantidade maior de pelo menos um dos bens. Tá certo? E o que isso implica? De novo, vale a não saciedade, né? E as relações de preferência devem ser agora negativamente inclinadas. Ok? Eu trouxe um help aqui para vocês, só para vocês estarem lembrando o que significa uma cesta ser maior ou igual a outra cesta, tá? Ou um número ser maior ou igual a outro número qualquer. O estrito, né? O maior, somente o maior, e o estritamente maior. Só para vocês relembrarem aí, ok? Pessoal, no slide anterior a gente estava trabalhando com a ideia de monotonicidade ou não saciedade global. E isso é um conceito muito forte. De repente a gente pode usar um conceito mais fraco, mas que também nos atende. É nesse sentido que vem a não saciedade local. O que é isso? Olhem esse gráfico, tá? Aqui eu tenho x2, tenho x1, tenho a cesta x que está bem aqui, tá? Se existe a não saciedade local e se eu tenho a minha cesta x, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que existe uma outra cesta melhor do que x, não é isso? Eu estou sempre em busca de alguma coisa melhor. Como que eu posso determinar essa nova cesta que é melhor do que x? Eu posso traçar um círculo em volta de x, tá certo? E aí, de x até esse círculo, eu posso traçar um raio, que pode estar em qualquer ponto, tá certo? Qualquer local aqui. Que eu vou encontrar um y que é melhor do que x. Então, olha bem, eu tenho a cesta x, eu traço um círculo em volta de x, aí eu vou ter um raio, tá vendo? Nesse raio, ao final dele, posso ter um y que pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer ponto desse círculo, de forma que esse y vai ser melhor do que esse x. Agora, qual que é o detalhe aqui? É que esse raio, a gente chama ele de um epsilonzinho. Isso aqui é um número, é um escalar muito pequeno, tá? E a gente pode determinar essa distância de x em relação a y. Como que a gente pode fazer isso?
usando a distância euclidiana, que é essa fórmula aqui, tá? Então, qual que é a distância entre x e y, de forma que y seja melhor que x? Estão observando? É o que? O somatório de x menos y ao quadrado, e isso tudo elevado ao quadrado. Entendido? Bom, gente, agora nós vamos ter o nosso quinto axioma, que é o axioma da convexidade. O que a convexidade nos mostra? Mostra que o consumidor prefere a diversificação. O que é essa diversificação? Na verdade, ele prefere consumir um pouquinho de x2 e um pouquinho de x1, tá? Ao invés de consumir zero de um dos dois bens. Então, é uma combinação de x1 e de x2 que vai levar a uma satisfação, vamos dizer assim, melhor para o consumidor, ok? Lógico que a convexidade, ela pode ser, tá? Uma convexidade mais fraca, tá? E pode ser uma convexidade mais forte. Se ela for uma convexidade fraca, a gente vai ter a seguinte ideia, olha, vamos supor aqui, olha, 3 cestas, essas 3 cestas estão dentro do conjunto de consumo X, né, que está contido lá dentro do nosso R3. Se o Y for preferível a X e Z for preferível a X, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que uma combinação de Y e uma com Z, né, também vai ser preferível a X. Ok? Agora, olha a convexidade forte ou estrita. Tenho 3 cestas novamente, elas estão dentro do conjunto de consumo, dentro do R3. Se o Y for preferível a X e o Z for preferível a X, então uma combinação de Y e Z também vai ser preferível a X. Qual que é a diferença das duas? É que aqui a gente coloca o fracamente preferível e aqui o estritamente preferível. Então, qual que é a diferença da convexidade fraca para a convexidade forte ou estrita? A relação de preferência, que neste caso é estrita e neste caso é pelo menos tão bom. Ok? Bom, gente, só como eu já sei que vocês já conhecem as relações de preferência, eu vou só falar aqui rapidamente para vocês. Olha, convexidade fraca, por exemplo, uma reta, ela é convexa fracamente. Então, se ela é convexa fracamente, a gente sabe que os substitutos perfeitos possuem curvas de indiferença ou relação de preferência reta. Então, substitutos perfeitos possuem convexidade fraca. E quem que obedece à convexidade forte? Substitutos imperfeitos. Ok? Bom, gente, o nosso sexto e último axioma é o axioma da continuidade. Então, as preferências elas devem ser contínuas. Imaginem a dificuldade que seria se a gente tivesse descontinuidade ao longo de uma curva de indiferença, né? Então, isso não é possível, ok? E o que significa a continuidade? As preferências elas não podem ter falhas. E o consumidor prefere cada elemento em sequência. Assim, se X é preferível a Z e se Y é uma cesta que está bem próxima de X, no limite de X, então Y também é preferível a Z. Ok? Além disso, a continuidade significa o seguinte, olha, se eu tenho aqui duas cestas, X e Y, e elas estão dentro do conjunto de consumo, estão dentro do R2, os conjuntos de contorno superior, que eu vou explicar para vocês mais à frente, acho que no próximo slide, tá? Y preferível a X e X preferível a Y são fechados em RL. Ok? Vocês vão entender melhor isso aqui mais à frente. O fato é que, o que significa essa continuidade? Coloquei esse gráfico aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Olha bem,
eu estou dizendo, eu estou supondo que x é preferível a y. Então, olha o que vai acontecer. X é preferível a y. Se eu traçar um círculo ao redor de x, eu vou ter aqui várias cestas, não vou? Todas essas cestas também vão ser preferíveis a y. Da mesma forma, eu pego y e traço aqui um círculo em volta dele. Todas as cestas que tiverem aqui nesse círculo também vão ser piores que x. Entendem a ideia? Bom, gente, como eu já sei que vocês têm aí um conhecimento a priori, né? Eu já vou falar disso aqui agora para vocês. Vocês conhecem bem esse gráfico, né? Bem x1, bem x2, curva de indiferença, ok? E com base nesse gráfico, vocês já sabem até qual é a relação entre x1 e x2, nós vamos falar disso mais para frente. Mas agora eu quero que vocês observem uma coisa, tá? Esse gráfico aqui ele pode ser dividido em três tipos de conjunto. Conjunto de contorno superior, conjunto de contorno inferior, conjunto de indiferença, ok? Conjunto de indiferença são todas as cestas que são indiferentes a x. Então, qualquer cesta que está sobre a curva de indiferença é indiferente a x, porque x está sobre a curva de indiferença. Então, esse aqui é chamado de conjunto de indiferença. Conjunto de contorno superior são todas as cestas pelo menos tão boas quanto x. São todas essas cestas que estão aqui para cima, tá? Inclusive, esse conjunto de contorno superior, ele também contém a curva de indiferença, ou todas as cestas indiferentes, tá bom? Então, conjunto de contorno superior, ele vai pegar a curva de indiferença e tudo mais que tiver para cima. Conjunto de contorno inferior são todas as cestas que a cesta x é pelo menos tão boa quanto elas. O que significa isso? Que eu estou me referindo a essa parte de baixo aqui, ó, abaixo da curva de indiferença. Agora, quem é o conjunto de contorno inferior? São todas as cestas da curva de indiferença para baixo, tá certo? Então, cestas que estão sobre a curva de indiferença e abaixo da curva de indiferença formam o conjunto de contorno inferior. No que se refere a tipos de relação de preferências, vocês também já conhecem a maioria dos tipos que eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? O primeiro tipo é preferências para bens substitutos imperfeitos, neste caso x1 e x2, tá? Ingresso de cinema, ingresso de teatro, passagem de ônibus, passagem aérea, vocês já entendem bem isso, né? Então, olha só, esse tipo de preferência é um tipo de preferência bem comportado, né? A gente sabe que quanto mais para cima tiver a curva de indiferença, maior o nível de satisfação do indivíduo, maior o nível de utilidade do indivíduo, né? A gente sabe também que essa curva de indiferença não vai tocar o eixo x1, nem vai tocar o eixo x2. A gente sabe também que essa curva de indiferença obedece todos os axiomas, inclusive a convexidade aqui, a convexidade estrita, forte, ou seja, nem x1 nem x2 podem ser zero, tá bom? Então, não existe solução de canto para esse tipo de relação de preferência. Esse outro aqui a gente também já conhece, ok? São preferências para bens substitutos perfeitos. Este caso específico, o axioma da convexidade é obedecido aqui, lembrando que uma reta é fracamente convexa. O que significa que em algum momento pode acontecer de x1 ser zero ou x2 ser zero. Quanto mais para cima estiver a curva de diferença, tá? Mais alto é o nível de satisfação com a cesta de bens. Neste gráfico aqui nós temos
os bens complementares, tá? Perfeitos. Então, e esses bens, eles têm umas características peculiares. Por exemplo, a gente vai falar disso mais à frente, mas, olha, exatamente aqui, olha, não temos, a função não é diferenciável, ela é contínua, mas ela não é diferenciável. Isso vai implicar em algumas questões, tá? Mas a gente sabe que quanto mais para cima, melhor a satisfação do indivíduo. A gente sabe também que x1 e x2 são combinados em proporções fixas, né? Então, aquela velha história, um sapato direito com um sapato esquerdo, uma luva direita com uma luva esquerda. Agora, lembrando, gente, a proporção não precisa ser 1:1, tá? Eu posso ter aqui uma fatia de queijo, tá? E 2 fatias de pão. Pode ser pão, queijo. Então, exatamente aqui, uma fatia de queijo com 2 fatias de pão. Então, assim, a proporção pode mudar de acordo com a combinação dos bens, tá bom? Aqui a gente tem as preferências para bens males. Então, eu estou supondo que esse x2 aqui é o bem que te faz mal. E o x1 é aquele bem que realmente é um bem, que você gosta. Então, a ideia aqui é o seguinte, se eu tiver esse tipo de preferência, quanto mais para baixo caminhar, tá certo? A relação de preferência melhor para o indivíduo, ok? Nesta figura, a gente tem preferências para bens neutros, tá? Eu estou supondo que o x2 é o bem neutro, então a minha preferência caminha no sentido de aumentar a quantidade consumida do bem 1, ok? Então, rapidamente, aqui pode ser o açúcar do seu suco de laranja, açúcar, tá bom? Você não percebe o açúcar até certo ponto, é lógico, né? Tudo aqui, gente, é no intervalo, ok? Então, se o açúcar do seu suco você é neutro a ele, então quanto mais suco de laranja você tiver, melhor, tá certo? E a quantidade de açúcar não importa muito, ok? Aqui são as preferências quase lineares. Na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui, olha, que essa curva de indiferença, ela toca, neste caso específico, ela está tocando o x2, tá? Mas ela poderia ter tocado x1. Da mesma forma que aqui, essas curvas de indiferença poderiam ser horizontais a x1, tá? Vai depender de quem você está considerando, né? Qual é o seu bem neutro, né? Neste caso, estou supondo que é x2, por isso que está vertical. Neste caso específico, eu estou supondo, tá, que o x2 nunca vai ser zero. Agora, o x1 pode ser zero. Então, a minha curva de diferença tem esse formato e as preferências são chamadas de quase lineares. Agora, lembrando, gente, as preferências quase lineares, elas se referem mais a um argumento matemático do que outra coisa, né? Do que teórico. Então, nós vamos falar bem dela ao longo do curso, porque são preferências que são bem bacanas, porque elas não têm o efeito renda. Não sei se vocês se recordam disso, eu vou voltar a falar disso lá na frente. Então, tem muitos modelos que utilizam as preferências quase lineares, tá? Para serem desenvolvidos, porque fica mais fácil quando você retira o efeito renda, ok? Bom, gente, acredito que vocês ainda não conheçam esse tipo de preferência aqui. Essa aqui vai ser a novidade nas relações de preferências, né? Porque todos os tipos anteriores vocês já conheciam, já tinham visto. E as preferências lexicográficas eu acho que vai ser uma novidade aí para vocês, tá? Elas funcionam mais ou menos da mesma maneira que a gente já vem trabalhando as outras relações de preferência, tá? As escolhas estão dentro de um conjunto de consumo, com L bens, tá? Eu trouxe aqui esse exemplinho aqui para vocês entenderem como que funciona. Aqui eu estou supondo que x é maior ou igual a y. Isso significa que x é preferível a y, né? O que a preferência lexicográfica faz? Qual que é a ideia dela? A ideia dela é comparar cada elemento
de cada cesta. Então, eu vou pegar cada elemento de x e vou comparar com cada elemento de y. A mesma ideia é feita num dicionário, por exemplo, né? Que a gente já sabe que primeiro a letra A, segundo a letra B. Então, aqui a ideia é a mesma. Então, eu vou comparar cada elemento de x com cada elemento de y. E vou fazendo isso. Faço para o elemento 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Como que eu vou saber que x é preferível a y, que x é maior ou igual a y? Quando os elementos se diferirem, tá? E o valor de x for maior que o valor de y, ok? Então, vamos supor que eu vou pegar o primeiro elemento de x e vou comparar com o primeiro elemento de y. Aí, observe que o valor é 2, tanto para x quanto para y. Bom, se é 2, eu concluí que x é melhor do que y? Não. Para o primeiro elemento, as duas cestas são indiferentes. Se para o primeiro elemento existe essa igualdade, tá? As duas cestas são, os dois elementos são iguais e as duas cestas se tornam indiferentes, então eu vou ter que partir para o segundo elemento. Ah, tá. Identifiquei que lá no meu segundo elemento, o valor de x, o elemento, né? O valor de x é 3 e o valor de y é 1. Ora, bolas, 3 é maior do que 1. Então, eu posso concluir já no segundo elemento que a cesta x é preferível. E aí eu não preciso continuar fazendo as minhas comparações. Já parei no segundo elemento. Agora, e se eu chegar no segundo elemento e verificar que o elemento da cesta x é exatamente igual ao elemento da cesta y? Bom, eu vou ter que partir para 3 e comparar o 3 e assim sucessivamente, ok? É importante ressaltar aqui com vocês que a preferência lexicográfica ela é reflexiva, completa e transitiva, mas só que ela não é contínua, tá? E isso faz com que ela não possa ser representada por meio de uma função de utilidade. Bom, gente, eu já quero aproveitar aqui e já lançar também para vocês a ideia de preferências homotéticas, ok? Então, as preferências homotéticas, na verdade, não é um tipo de preferência, mas sim uma propriedade, tá? Das preferências. Que é o que? Ela mostra a invariância da indiferença sob contrações ou dilações homogêneas das cestas, né? Parece complicado isso. Mas a ideia aqui é o seguinte, olha, eu tenho aqui a cesta 1 e tenho aqui a cesta 2, tá certo? A cesta 1 é indiferente à cesta 2. Vamos supor agora que eu dobre a quantidade da cesta 1, tá? E dobre a quantidade da cesta 2, ok? Isso é uma transformação monotônica, não é isso? Quando eu dobrar a quantidade da cesta 1 e dobrar a quantidade da cesta 2, olha, eu subo para cá, porque aí eu dobrei, né, as duas coisas. Eu vou ter uma nova curva de indiferença aqui com mais bens, tanto para a cesta 1 quanto para a cesta 2. O fato é, aqui a cesta 1 era indiferente à cesta 2. Aqui a ideia continua a mesma, a cesta 1 continua indiferente à cesta 2. Então, olha só. Preferências homotéticas. Essa propriedade mostra a invariância da indiferença sob contrações ou dilações homogêneas das cestas. Então, se eu aumentar, se eu dobrar a quantidade, tá? Se eu diminuir o dobro da quantidade, não importa, tá bom? Eu vou sempre ter essa relação de indiferença entre as duas cestas. Ok? Então, olha só. Aqui eu escrevi para vocês, ó, se o consumidor é indiferente entre a cesta x1, y1, tá? E x2, y2, né? Por que eles são indiferentes? Porque está na mesma curva de indiferença. Ele será indiferente a 2x1, 2y1, 2x2, 2y2, tá? Então, isso aqui foi simplesmente uma transformação monotônica. Eu multipliquei cada bem aqui dentro da cesta por 2. Fiz isso e ainda assim as cestas continuam indiferentes.
essa é indiferente a essa e essa é indiferente a essa. Tá bom? É lógico que a gente precisa de funções homogêneas, mas na economia sempre a gente tem funções homogêneas, isso é tranquilo. Agora, tem uma característica muito bacana desse tipo de preferência, tá? A taxa marginal de substituição, ela é constante, tá? Daqui para aqui, ok? Outra coisa interessante é o seguinte, a ideia aqui é o seguinte, eu aumento a renda em 10%, por exemplo, a pessoa aumenta o consumo dela também em 10%. Ok? Bom, gente, vamos relembrar a taxa marginal de substituição, já que eu falei dela no slide anterior, para quem já esqueceu, tá? Olha ela aí. Taxa marginal de substituição, ela é o quê? Ela é a inclinação da curva de indiferença. Então, a nossa curva de indiferença está aqui, ela vai me dar a inclinação dessa curva de indiferença, ok? Então, quem é a inclinação da curva de indiferença? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser menos variação de x2 sobre x1, tá? Lembrando a vocês que taxa marginal de substituição, ela dá uma ideia de custo de oportunidade. É o quanto eu estou deixando de consumir x2 para aumentar o consumo de x1 no processo, tá? E ela reflete diretamente a inclinação da curva de indiferença. Bom, agora que são elas, né? A curva de indiferença dos substitutos perfeitos, por exemplo. Elas se caracterizam pelo fato de que a taxa marginal de substituição é uma constante igual a menos 1, tá? Mas esse menos 1 aqui a gente tem que avaliar com muito cuidado. Pode ser que esse menos 1 mude. Eu vou falar disso um pouquinho para vocês lá para frente. A ideia do menos 1 é para funções, tá? Que não tenham nenhum tipo de complicação, que seja mais simples, mas isso aqui pode variar e a gente vai conversar sobre isso depois, tá bom? Mas no primeiro momento, podem considerar esse fato. Os bens neutros, qual que seria a taxa marginal de substituição dos bens neutros? Olha, ela é infinita em qualquer ponto. Tá bom? Porque taxa marginal de substituição, ela não é a inclinação da curva de indiferença? Então, pensa nisso, que vocês vão conseguir enxergar que é infinita. E os complementos perfeitos? Possuem taxa marginal de substituição zero ou infinita? Vai depender de onde você está olhando. Isso aqui eu trouxe para vocês, gente, para vocês terem, né, teoricamente em mente, né, uma informação adicional aí para vocês, mas que a gente vai trabalhar isso mais à frente com exercícios, com números, né, para vocês visualizarem melhor quando acontece, por exemplo, neste caso, mudanças, tá bom? O que eu quero que vocês lembrem aqui nesse primeiro momento é que a taxa marginal de substituição ela é a inclinação da curva de indiferença.